Olá, bom dia para você que passa a acompanhar conosco a ministração da palavra do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Que Deus, o Espírito Santo de Deus, possa te ajudar no entendimento, na direção da verdade, para a glória do próprio nome do Senhor. Amém? Hoje eu vou ministrar, antes de começar a ministrar, eu quero dar parabéns para todas as mamães. Eu sou mãe, e para todas as mães que me assistem, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre tudo que você faz. E eu quero deixar esse versículo bíblico que diz que não existe maior alegria para uma mãe, né? De ver que os seus filhos andam na verdade. Que os teus filhos possam ser ensinados no caminho do Senhor, que eles possam ser instruídos por você, mãe, e andem no caminho da verdade, porque esse é o caminho da eternidade. Amém? O texto da mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é: para servir a Deus é necessário um conhecimento específico que está na palavra de Deus. Para servir a Deus é necessário um conhecimento específico que está na palavra de Deus. E esse conhecimento não é qualquer conhecimento. Você não vai encontrar esse conhecimento em outro lugar. Você só vai encontrar esse conhecimento nas Escrituras, na Bíblia, na palavra de Deus. Você não vai encontrar na filosofia, por melhor que ela seja. Você não vai encontrar em práticas religiosas, em boas obras. Não. Você só vai encontrá-la realmente na palavra do Senhor. As filosofias humanas, por mais profundas que elas sejam, elas não podem arrancar a alma de alguém do poço profundo, escuro do pecado. As religiões que foram formuladas, na mente humana, jamais puderam tirar o homem ou devolver o homem para Deus, porque o homem está afastado de Deus. E nenhuma religião tem esse poder, nenhuma. Por isso que a palavra de Deus nos foi dada. A palavra de Deus, ela tem o objetivo de nos trazer de volta para a comunhão com Deus, de restaurar a comunhão do homem com Deus. Por isso que é importante, por isso que eu vou sempre salientar para você a palavra de Deus, porque sem a palavra você não tem comunhão com Deus. Sem a palavra, você não tem a comunhão com Deus. A Bíblia é clara, a fé, a confiança que você precisa ter em Deus, a esperança que você precisa estar em Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Através da palavra nós somos justificados. Nós somos justificados, nós somos santificados, porque a palavra de Deus é espírito e vida. Jesus falou isso: as minhas palavras são espírito e vida. E o conhecimento dessa palavra, amados, ela nos liberta. Eu até publiquei essa semana sobre isso, na minha página do Face, do Insta, que quando a gente tem o conhecimento da verdadeira palavra, é libertador. E é isso que eu quero convidar a você, que você tenha um conhecimento profundo, não é um conhecimento de ouvir falar, mas é um conhecimento de quem manuseia a palavra, de quem ouve a voz do Senhor e aprende dele. Isso é maravilhoso, amados. Por isso que a gente tem que buscar a Deus, porque Deus se revelou, tenho falado isso nas últimas palavras, nós temos que buscar a Deus segundo o que Ele revelou na sua palavra sobre Ele mesmo. Ninguém conhece a Deus, ninguém entenderia que existe Deus se nem Ele não se revelasse. Então Ele se revelou, e mais do que se revelar a si mesmo, Ele revelou o que está no coração dEle, o propósito dEle para toda a criação que a gente vive, E eu gosto de uma passagem que está em Deuteronômio 29. Deuteronômio 29. Escute. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Há muitas coisas que a gente não entende. Há muitas coisas que estão muito acima do que a nossa mente humana possa captar. Pertencem a Ele. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, ele revelou, e essa palavra revelada pertence a nós.
Pertence a nós. Porque as Escrituras, elas são em si mesmas, por si mesmas, elas têm um conhecimento, elas são um conhecimento de Deus. Mas é preciso examinar a palavra com cuidado, é preciso examinar. Esse é o conhecimento de Deus, amado. Você precisa entender isso, quando você entender isso, você entendeu tudo. É preciso examinar a palavra com cuidado para não fugir do que ela quer transmitir. É isso que a gente tem visto nas últimas palavras. Salmo 119, versículo 4, diz que o Senhor nos ordenou os seus preceitos, a sua palavra, os seus mandamentos, para que diligentemente os observássemos. Salmo 119 mesmo, versículo 6 diz: então eu não ficaria confundido, atentando para todos os teus mandamentos. Essas duas premissas que eu falo do Salmo 119, versículo 4 e versículo 6, é a essência. A pessoa que atenta diligentemente para a palavra do Senhor, ela não fica confundida, ela não fica sem esperança, ela não fica perdida. E é isso que nós temos que entender. As Escrituras, elas constituem-se o registro das alianças, que eu tenho falado, né? Que Deus, ele quer se relacionar e a base dele é a palavra. E ele faz aliança com o homem com base na palavra que ele dá para o homem. Então, as Escrituras, a Bíblia, elas se constituem num registro das alianças estabelecidas entre Deus e os homens, que possibilita que nós, né, as criaturas, tenhamos uma compreensão gradual do que Deus quer e do que Deus está fazendo, do que Deus vai fazer. E o clímax dessa revelação na palavra se dá quando o Verbo de Deus, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se fez carne na plenitude dos tempos. Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3. Hebreus, carta aos Hebreus, é o Epístola aos Hebreus, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, Deus falou, Deus continua falando, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem, preste atenção, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, Jesus, né, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, presta atenção, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse texto de Hebreus é perfeito. A gente não pode ver o Pai. Jesus falou isso também quando ele estava ministrando para os discípulos, mas a gente olha para ele e vê o Pai. Ele é o resplendor, né? Ele é o resplendor da glória de Deus, a expressa imagem da sua pessoa, aleluia. Então, quando a gente estiver diante, Deus é Espírito, mas quando a gente estiver na eternidade, diante de Jesus, a gente estará vendo o Pai em forma que a gente entenda, aleluias. Esse é o nosso Deus. Então, amados, quando a gente vai lendo a palavra, como esse texto e muitos outros textos, a gente percebe que toda a palavra de Deus revelada aos homens, ela aponta para Jesus. Ela aponta para Cristo, toda a palavra de Deus. A centralidade do propósito eterno de Deus para a criação de todas as coisas está em Cristo. Eu vou repetir isso para você, porque muitas pessoas não são ensinadas sobre o propósito eterno de Deus que está na Bíblia, e pelo qual existe a Bíblia e pelo qual existe a gente. A centralidade do propósito eterno de Deus para a criação de todas as coisas está em Cristo Jesus, o Verbo encarnado. Então, a Bíblia, ela não é um livro sobre homens, ela tem a história dos homens. Envolveu os homens. Para trazer o Cristo, teve que envolver os homens. A Bíblia é um livro sobre Jesus. No Antigo Testamento, ele está previsto. Pode projetar isso, tá? No Antigo Testamento, ele está previsto. Nos Evangelhos, ele é revelado. Em Atos dos Apóstolos, ele é pregado. Nas Epístolas, ele é explicado. E no Apocalipse, ele é esperado. Amém?
Ele é esperado. Então, toda a Bíblia, ela tem um começo, o meio e o fim. Efésios capítulo 1, versículos de 9 a 10, o Paulo, nessa carta aos Efésios, é um momento mais específico, onde ele fala claramente do propósito. Ele entendeu a revelação de Deus em Cristo, ele entendeu a centralidade de Cristo em todas as coisas, e é ele que fala do propósito eterno de Deus em Cristo. Efésios 1, versículos 9 e 10 diz assim: e desvendou-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito. Beneplácito quer dizer consentimento, aprovação. Que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, antes que houvesse mundo, amados, Deus estabeleceu que tudo se centralizaria na sua palavra, que encarnou. Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então, Cristo, ele é o caminho. Ou melhor, Cristo não é o caminho para fazer as nossas vontades, como muita gente pensa. Cristo não é o caminho para realizar as nossas vontades. Ele é o caminho para nos alinhar o nosso coração ao coração do Pai. Isso é muito importante, porque as pessoas geralmente procuram Deus, procuram uma igreja atrás de bênçãos, para receberem bênçãos, referentes a coisas deste mundo, como riqueza, prosperidade, um bom emprego, um bom casamento, saúde, etc. Inclusive, essa tem sido a tônica de muitos pregadores. Mas essas coisas, eu quero dizer para você, elas não são más em si mesmas. Não é errado você desejar isso, mas é errado você trocar o foco. E é isso que tem acontecido, né? Essas coisas não são más em si mesmas, mas elas demonstram um foco invertido, que não está de acordo com as Escrituras, que diz, o que as Escrituras dizem? Para nós buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas serão acrescentadas. E é impressionante, isso não quer dizer que eu não tenha que trabalhar, eu tenho que buscar a Deus, porque Deus é que me dá força para mim trabalhar. As minhas conquistas, os meus desejos, aquilo que eu planejo, ele se realiza no meu trabalho. Então, quando eu busco a Deus, Deus me fortalece, Deus me dá sabedoria, Deus me capacita para essas coisas que eu preciso aqui e que desejo até, e Deus não vai atrapalhar isso. O que você deseja vai depender do seu trabalho, o poder da realização nossa está no trabalho. Não adianta você ficar orando, pedindo para Deus certas coisas, quando você não faz nada, você não se prepara, você não se estuda, você não se equipa, você não se aprimora para conquistar aquilo que você quer. Então, amados, o que você precisa, o que eu já entendi na minha vida, e eu vejo isso tão claro como a luz, que é preciso que eu busque a Deus em primeiro lugar e o reino dele, que é Cristo. Cristo também é a justiça de Deus. Buscar o reino de Deus e a sua justiça é buscar a Cristo, né? É buscar a salvação. Então, em primeiro lugar, meu querido que está me ouvindo, não é errado você buscar prosperidade, coisas, um bom emprego, um bom casamento, buscar coisas na igreja, orar para Deus, não é errado isso. Mas busque em primeiro lugar a salvação, porque sem a salvação você não tem nada disso. Você pode ter até algumas coisas, mas sem a salvação nós não somos nada. Sem conhecimento de Deus, nós não somos nada, porque é o conhecimento de Deus que nos dá base, alicerce sólido para tudo. Quando a gente entende isso, eu vou dizer novamente, a gente entendeu tudo que Deus quer de nós. Está escrito na palavra, o que aproveita, Mateus 16, 26, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma, que aproveita. Então, eu te convido a conhecer o Senhor em primeiro lugar, a conhecer o reino. Jesus é o reino de Deus, entenda isso. Eu tenho nas minhas palavras, eu tenho falado que nós temos um reino que está preparado para aqueles que amam a Deus, para aqueles que obedecem a Deus, porque este mundo jaz. Jesus, ele não veio para o mundo para melhorar as vidas, ele veio para resgatar, para salvar as vidas, salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.
Então é preciso entender que a salvação em Cristo não é uma religião. A salvação, a pregação de Cristo Jesus não é uma religião, é um resgate da tua alma para o reino de Deus. E não se trata de merecimento, não é porque eu mereço ou porque você mereça, se trata, e nem de esforço nosso, não. Se trata de graça, entrega e fé. Graça, entrega e fé. Por que eu falo isso? Porque é preciso que você firme a sua vida, não é sobre areia. Tem muitas pessoas, e até mesmo crentes, cristãos, que firmam a sua fé na areia. Nas primeiras tempestades, desmorona tudo. Desmorona a esperança, desmorona... A gente vê pessoas que se dizem ter fé em Deus, mas vivem com ansiedade crônica, vivem em depressão, vivem no estado de angústia. Por quê? Porque precisam firmar a sua esperança na rocha, que nos torna inabaláveis. Amém, igreja? Quando a gente tem... Não é verdade, né? É verdade. Quando a gente tem a nossa fé firmada no fundamento verdadeiro, a gente não se abala por qualquer coisa. Dá uma balançada. É óbvio, né? Nós somos seres humanos. Não vou dizer que a gente não fica... Você não fica abalada? Lógico. Como que a gente não vai ficar abalado como ser humano? Mas a gente não tomba. A gente não desvanece. A gente não fica perdido. Tá? Então, é preciso firmar a sua vida na rocha. É preciso firmar a sua fé em Cristo, que é o firme fundamento da nossa esperança. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Tem muitos crentes que conhecem a Deus, ou seja, se tornaram um com conhecer. Quando eu falo conhecer a Deus, não estou falando de saber. Todo mundo sabe que Deus existe. Até o ateu sabe, né? Porque quando ele diz, eu não acredito que Deus existe, ele está falando em Deus. Mas quando eu falo em conhecer, significa ser um com Ele. Ou seja, quando eu conheço a Deus hoje, ou seja, eu estou dizendo que eu me tornei uma com Ele. Eu sou uma com Deus. Eu passei a ter comunhão com Ele, uma aliança com Ele. Então, o crente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Como que eu prossigo conhecer? Através do estudo das Escrituras, um estudo sistemático, um estudo cuidadoso, não é um estudo de qualquer jeito. Por isso, tem muito cristão que vive aí balançando porque ele não tem essa sequência. Ele não prossegue em conhecer. Ele não participa de um estudo bíblico, ele não pega a sua Bíblia durante a semana, ele não lê um texto, ele não checa as mensagens que ele ouve. Ele não vai na Bíblia, porque, amados, quando eu falo da minha experiência como cristão, eu cresci muito no conhecimento da palavra, anotando. Eu chegava em casa muitas vezes, é óbvio que não, mas na sequência da semana, eu passava limpo, eu estendia a palavra, porque não dá para copiar toda uma palavra, mas esse fato de eu escrever, de olhar o texto na Bíblia, isso daí, a palavra, ela vai entrando em você e vai fazendo algo que você não imagina. Quando a verdade de Deus, ela penetra em nós, e a gente obedece essa palavra, Jesus diz que a gente é verdadeiramente discípulo. Então, um discípulo não é aquele que, eu creio em Jesus. Não, você obedece a palavra, você segue a palavra, porque Jesus disse isso, né? Que a gente é um verdadeiro discípulo quando a gente ouve e obedece. Para mim obedecer, eu preciso conhecer. Eu não vou obedecer a alguém que eu não conheço. Né? E é isso que muitos cristãos pecam. Muitos cristãos falham, né? Então, a verdade de Deus, ela traz a liberdade para as nossas vidas, a liberdade que foi perdida no Éden. O homem no mundo pensa que é livre, mas ele é um escravo. E isso não é perceptível aos olhos humanos, nem aos sentidos humanos, mas ele é um escravo. Mas a verdade de Deus me libertou em Cristo, aleluias. E eu entendi que seguir a Cristo não é sobre conquistar o que o mundo chama de vitória, mas é viver o que o céu, que a palavra de Deus chama de propósito. Vou repetir para você. Seguir a Cristo não é sobre conquistar coisas nesse mundo, que o mundo chama de vitória, mas é sobre viver o propósito, viver o que o céu chama de propósito, e propósito que é para a eternidade. Né? A gente busca coisas nesse mundo, mas as coisas desse mundo vão passar, amado. Mas quando você buscou o correto, você vai viver para a eternidade, porque a palavra permanece para sempre. Amém? E quem tem a palavra vai permanecer para sempre.
Isso porque 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 19, diz assim: se esperarmos em Cristo, só nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Então a minha fé em Cristo, ela não espera só para este mundo. Muito pelo contrário, o que me fortalece, o que me dá esperança, o que norteia a minha vida, é que o propósito por Cristo vai para além deste tempo, pós-morte. Eu perdi o meu esposo. Isso é óbvio que abalou a minha vida. Mas o que me sustentou firme, o que me sustenta firme, é saber que a minha esperança não está firmada nesta vida, como a dele também não estava, mas naquilo que Deus propôs para a eternidade, para depois que eu partir daqui. Amém? Você tem essa esperança? Você tem essa esperança? Então se alegre no Senhor. Lutas a gente vai passar. Eu sempre falo para as pessoas uma coisa que eu aprendi com o Carlos, é que a gente sempre vai passar por problemas nessa vida, mas Deus nos deu capacidade, principalmente porque Ele está comigo, Ele me dá sabedoria para enfrentar e resolver as questões desta vida. Nós somos perfeitamente capazes, você é perfeitamente capaz com a sabedoria de Deus. Ora, então isso é maravilhoso, amados. E para cumprimento do seu propósito que Deus fez, Deus criou, eu vou precisar e vou bater muito nessa tecla, porque a falta de entender isso faz com que toda a interpretação bíblica fique errada. E quando eu entendi isso, por isso que eu vou bater em teclas como nessa que eu vou bater hoje de novo. Para cumprir o seu propósito, que é a preeminência de Cristo, a preeminência da sua palavra, Deus criou e estabeleceu a nação de Israel como berço que abrigaria a vinda do seu filho, o chamado Messias, o descendente prometido, o enviado de Deus para a salvação do mundo. Jesus mesmo frisou durante o seu ministério, em João 4, 22, a salvação vem dos judeus. Então, isso é muito importante, é um foco que você tem que ter quando você estuda a Bíblia. Toda a história bíblica, quando você estuda a Bíblia, você tem que se basear na história do judeu, não do mundo em geral. Porque a aliança que Deus estabeleceu foi com Israel, foi com o povo judeu. A salvação vem dos judeus, porque Jesus é um judeu, nasceu em Israel. Nesse contexto, esse é o contexto da Bíblia, escreva isso. O contexto da Bíblia, quando eu tenho que prestar atenção na terminologia, na linguagem, nas parábolas, por que em parábolas, tudo isso está ligado ao contexto da história de Deus com o seu povo. Por isso que o conteúdo cognitivo dos termos bíblicos, ele é específico. Olha o que eu vou, preste atenção, você que está me ouvindo, a igreja já está habituada a isso que eu estou falando. Mas você que está me ouvindo, entenda isso, o conteúdo cognitivo dos termos bíblicos é específico à linguagem e à época, ou seja, à língua e cultura semítica. De forma que para a gente entender o significado dos termos empregados na Bíblia, até os mais comuns como amor, bom, misericórdia e outros tantos termos, a gente precisa se voltar para as Escrituras. O que as Escrituras falam com relação a esses termos? Porque quando a pessoa lê o amor na Bíblia, ela vai pensar no conceito filosófico, no conceito humano, e não é esse o conceito que está na Bíblia. Quando a Bíblia fala de que Deus é misericordioso, que Deus é bom, não é o conceito que nós temos de um bonachão, que sentado, tudo bem, meu filho. Não é isso, não é isso, e não é isso, você tem que entender. Então a busca desses significados tem que atender o que Paulo recomendou em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 2, 1 Coríntios 2, 13 e 14. Depois você leia. Nós temos que pegar a Bíblia. Então, aonde eu vejo um termo, eu tenho que comparar coisas espirituais com espirituais. Eu tenho que achar, eu tenho que entender a terminologia que está sendo falada pelo profeta, por Jesus, pelos apóstolos. O significado da terminologia eu preciso encontrar na própria Escritura. Comparar coisas espirituais com espirituais significa eu preciso comparar o que está na lei, o que está nos profetas, nos salmos,
o que está nos evangelhos e nas cartas. Existe uma unidade de pensamento. Quando um termo que não é interpretado corretamente, ele vai entrar em choque. Por isso que tem muita gente que fala que existe paradigma, que existe choques na Bíblia, né? De pensamento. Não existe isso. Existe na nossa interpretação. Então, quando eu vou interpretar a Bíblia, eu preciso interpretar pela própria Bíblia. Por isso que é dito que a Bíblia, ela é inspirada por Deus e o Senhor colocou nela o significado das suas próprias terminologias. Para você entender a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia e o significado dos termos que ela tem nas Bíblias. Ah, mas não tem problemas de tradução? Tem. Mas quando a gente entende, é por isso que eu falo sempre para você, você sempre vai me ouvir falar, se você quer estudar a Bíblia, pegue uma Bíblia mais antiga. Porque as novas, querendo modernizar os sentidos, muitas vezes, elas pecam, trazendo concepções divergentes do que o autor queria falar. E isso não é bom, tá? Mas, a parte disso, o que você precisa entender, que quando você interpretar uma passagem, ela tem que estar em consonância com todo o pensamento bíblico. Nunca vai se chocar com nada, com ninguém que falou na Bíblia. Impressionantemente, não. E uma Bíblia que foi escrita durante 1.600 anos, por vários autores em diversos momentos, cultura, mas ela tem uma unidade maravilhosa. E é isso que nós temos que entender. Tá? Agora, para ler a Bíblia, eu sempre vou dizer para você ter esse conhecimento que Deus quer que você tenha, você tem que ter um coração humilde. Um coração aberto, ensinável, para aprender de Deus. Porque é um coração quebrantado e contrito, Deus não vai desprezar. Então, quando a gente quer ler a Bíblia, você não pode pegar a Bíblia para... Né? Muitas vezes a gente faz cada coisa, né? Pega a Bíblia para encaixar no que eu quero. Não, aí você está com uma arrogância. Né? Tem gente que pega a Bíblia e não... Vamos ver, hoje eu quero fazer isso, vamos ver se Deus confirma. Como se Deus estivesse em função de você. É isso que muitos crentes fazem. Pega uma Bíblia para ir em favor do que pensando, não é isso. Porque se você não vai estar preparado para o não de Deus, ou para o espere, ou não é assim. Esse não é o caminho. Então é preciso ter um coração humilde. Na Bíblia a gente não vai encontrar aprovação para as nossas ideias. Porque a Bíblia não foi escrita para confirmar a sua ideia, a minha ideia. Ela foi escrita para que eu entenda o pensamento de Deus. E a palavra diz que o pensamento de Deus é muito maior que o meu. Que os caminhos dele são muito maiores do que os meus. Amém? Então, ele fala isso, a Bíblia, o Senhor fala isso, né, em Isaías 55, versículo 9. Isaías 55, o que eu falei dos pensamentos está no 8, e o 9 é esse que eu vou ler agora. Isaías 55, 9. Assim como os céus, é o Senhor falando, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, diz o Senhor. E é isso que você tem que confiar. Porque às vezes eu quero uma coisa, mas Deus quer... Não, filha, calma, não é isso, não é bem isso agora não. Eu tenho algo maior para você, eu tenho algo muito melhor. Mas as nossas precipitações, a gente quer que Deus se encaixe na minha vontade. E é aí que está o grande erro de muitas pessoas. E não obedecer realmente ao Senhor. Elas dizem que obedecem. Mas eu vou dizer para você, o nome dessa pessoa é incredulidade. Não adianta você pôr roupa bonitinha para algo que não agrade a Deus. Quando eu busco no Senhor para Ele fazer a minha vontade, eu estou sendo arrogante. Mas quando eu busco a Ele, Senhor, meu desejo é esse, eu busco a Tua vontade, seja feita a Tua vontade e não a minha, aí é outra conversa. Amém? Então a gente tem que entender que o coração de Deus, Ele tem algo muito maior para nós. Então, ler a Bíblia com um coração ensinável é fundamental. Você tem que ter um coração pronto para aprender. Isso serve para tudo, né, amados? Isso serve para tudo, é um princípio. Quando você chega numa empresa, você muitas vezes não sabe o que você vai fazer direito, mas você vai aprender. Então você tem que ser um bom aprendiz. Para você se sair bem. Uma pessoa que não aprende o que tem que fazer, logo ela vai ser demitida. Isso funciona, é um princípio que funciona em tudo.
Tá? Então, a gente precisa, se você quer realmente ter a bênção de Deus, ter a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, seja ensinável. Mas, infelizmente, muitos e muitos se recusam a isso. E eu estou falando não somente do ímpio, mas também de muitos que se dizem cristãos. Porque se recusam de ouvir o que Deus está falando através da sua palavra. E a Bíblia chama essas pessoas de pessoas que detêm a verdade com a injustiça, que é a incredulidade que eu falei. Incredulidade, tá? Isso aconteceu, eu estou falando isso porque é a base para você entender o que aconteceu com Israel. Israel, não dar ouvidos ao Senhor, não examinar cuidadosamente o ponto de vista de Deus e não o deles, fez com que eles se desviassem totalmente do propósito de Deus. Totalmente, quebraram a aliança. Que só não foi totalmente extirpada essa aliança, porque Deus é fiel ao que ele prometeu a Abraão. E Abraão foi fiel até a morte. Por causa dessa obediência de Abraão, Deus, mesmo o povo pecando contra Deus, Deus permanece fiel. E ele vai cumprir a aliança dele com Abraão. Mas por ora, o povo de Israel é um povo incrédulo. Incrível. Surreal. Surreal. Eu estudo a Bíblia e vejo a história de Israel, a gente fica abestalhado de ver a incredulidade desse povo. Ai, mas é um povo que fala de Deus, tem zelo de Deus, mas não conhecimento. Ter zelo sem conhecimento não presta para nada. É preciso conhecer o Senhor pela palavra dele. Então, quando a gente lê na Bíblia que os judeus tinham zelo, como Paulo expressou em Romanos 10, versículo 2, eles tinham zelo, porém sem entendimento, quer dizer o seguinte, que o zelo deles por Deus não era conforme o que Deus revelou nas Escrituras. Então não adianta você ter zelo de Deus e eu perguntar para você alguma coisa das Escrituras e você dizer, não sei, não entendo. Então você precisa realmente, em primeiro lugar, voltar para trás e conhecer a Deus. Ser um com Ele. Tá? Porque quando a gente é um com Ele, Ele nos dá o seu Espírito Santo. E quando Ele dá o Espírito Santo, a palavra de Deus não mente. O Espírito Santo nos guia na verdade. Amém? Aconteceu comigo. Então, o povo de Israel, Deus falou com eles, Deus deu a direção para eles, mas eles desembestaram. Como muitos desembestam, né? Eles entenderam o que eles queriam entender. E não o que Deus queria que eles entendessem. Por isso, eles são designados com vários termos, a partir já de Moisés. Já era antes, né? Mas com Moisés ficou registrado. Mas eu vou citar primeiro Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 3, versículo 10. Jeremias 13, 10. Olha como o Senhor fala do povo. Povo de aliança. Povo de aliança. Olha como ele fala. Este povo, não sei como está na sua tradução, você tem que olhar depois a sua tradução, por favor. Este povo maligno, que recusa ouvir as minhas palavras, que caminha segundo a dureza do seu coração. Essa é a expressão de Deus para o povo de Israel. Povo maligno, você veja que está sempre interligado, né? O contrário, né? Povo maligno, porque não ouve as vozes dele, que anda segundo a dureza do seu coração. Ou seja, eles não atentaram para o que Deus estava falando com eles, o que Deus queria deles. Eles não entenderam a missão terrena deles, eles não entenderam. E se ensoberbeceram com a missão que Deus lhe deu. Quantas pessoas, né, que se ensoberbecem com alguma conquista, achando que chegaram, né, sem Deus, sem obediência a Deus, sem você permanecer nele, tudo é vão. Israel não entendeu o que Deus transmitiu na palavra, estabeleceram a sua própria doutrina. Eles se firmaram nos seus próprios conceitos, pensamentos. Eles estipularam o que eles iam acreditar. Chocante. Para um povo que a gente já viu filmes, né? Como a história de Moisés, que é um verdadeiro filme mesmo. É uma coisa fantástica a história de Moisés. Como a gente viu através dos profetas, cada coisa, cada profeta, cada experiência, Deus manifestando a ira dele com o povo.
Mas eles não atinavam. E Deus sempre os advertindo. Em Isaías 43, 27, diz assim: teu primeiro pai pecou e teus intérpretes prevaricaram contra mim. Eles não entenderam a missão deles. Quando Deus fala isso através do profeta Isaías, tem um significado muito profundo. O teu primeiro pai pecou, Adão, e os teus intérpretes prevaricaram contra mim. Por que Deus falou isso para eles? Porque Israel decidiu. Porque eles, como Deus chamou Abraão e deu uma promessa tremenda para Abraão, eles entenderam então, como eles são filhos de Abraão, descendentes de Abraão, eles eram os eleitos de Deus, eles eram o povo de Deus, eles eram os filhos de Deus, só eles na terra. Mas essa não era a missão deles. A missão deles era revelar o Deus único para toda a humanidade. Era revelar para a humanidade que a humanidade precisa de um Salvador, o descendente prometido no Éden. E eles entenderam que eles eram salvos. Nós somos filhos de Abraão. O resto é resto. O resto é cão. É assim que eles se dirigiam. Os mais antigos se dirigiam aos gentios. São cães. E acabaram, e eles por prevaricarem, porque o engano, um abismo vai chamando o outro maior, né? Eles não atinaram para as correções que Deus fez através do próprio Moisés, dos profetas. E quando Cristo veio, eles acabaram rejeitando a Cristo. Eles não atentaram para o testemunho que Deus falou nas Escrituras, através da lei, através dos profetas, através dos salmos. Eles não atinaram, eles não ligaram os pontos, eles não ligaram. E é isso, quando você lê a Bíblia, você tem que ligar. Porque eu sempre digo, eu que sou uma estudiosa da Bíblia, tudo se liga. Os pensamentos se batem, se fecham. E eles não fizeram isso. Eles rejeitaram porque não atentaram para o testemunho que Deus deu acerca do seu Filho através da lei, dos salmos e dos profetas. Paulo fala isso em Romanos, no capítulo 9. Depois você lê Romanos 9, o choro de Moisés, a dor de Moisés por Israel. Jesus, ele fala no capítulo 5, esse capítulo 5 de João também é impressionante. Quando você quiser ler a Bíblia, primeiramente, se você que não está acostumado ou habituado com a Bíblia, comece com os evangelhos. Eu te indico o evangelho de João. Mas leia bem devagar, leia procurando entender algumas coisas e procurar ao mestre que te ensine, né? Segundo o coração de Deus. João 5 é impressionante. Eu vou destacar o versículo 39, que Deus diz, que o Senhor Jesus disse assim: examinais as Escrituras, está falando com os religiosos. Vocês têm as Escrituras nas mãos, vocês pregam elas nas sinagogas, vocês sabem que nelas está a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Vocês não atinaram, porque aqui estava um questionamento, né? Jesus tinha acabado de curar o paralítico de Betesda. Depois leia esse capítulo e você vai ver o confronto de Jesus com as ideias humanas dos religiosos. Ideias humanas dos religiosos. Você não pode seguir ideias humanas de religiosos. E Jesus vai falar em Lucas capítulo 10, versículo 16. Quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então, quando uma pessoa não aceita Cristo, ela também está negando Deus. João fala isso em outras palavras, dizendo que quem não crê no testemunho de Deus nas Escrituras o faz mentiroso. Porque Deus testificou do seu Filho. A Bíblia é uma testificação do que Deus ia fazer em Cristo. Por isso que por tudo isso, eles crucificaram, né, o descendente prometido por não entenderem. Mas eu quero dizer para você que essa geração, quando eu falo de Israel, eu falo como nação geral. Porque sempre houve e sempre haverá, enquanto houver esse tempo, um remanescente fiel. Quando Jesus nasceu, quando Jesus exerceu o seu ministério, ele foi reconhecido por esse remanescente. Por isso que Israel é protegido ainda por Deus, por causa do remanescente que confia. É só você ver o começo dos evangelhos, como tinha gente esperando, é ele. É ele o prometido, é ele o profeta que Deus falou, que Moisés falou dele. Então quem estava ligado nas Escrituras, examinava tudo, vivia naquele contexto de mentira, de engano, mas quando Cristo apareceu, é ele.
é Ele. Com segurança. Coisa maravilhosa, amados. E esse erro de Israel, eu quero dizer para você que o erro de Israel vai ter um basta. Por isso, não queira estar aqui no castigo final deles, que é a grande tribulação. A grande tribulação é o juízo, a ira de Deus manifesta. Tem pessoas que falam que Deus está irado, fez isso. Não, Deus não está fazendo nada. Deus está deixando você colher o que você plantou e é isso que você quer, então receba. Mas quando a ira de Deus se manifestar nessa terra, o judeu saberá que ele pecou contra o Senhor. Então, Jesus pisará na terra, eles olharão para Jesus e dirão: nós pecamos contra ti. E se renderão diante do Senhor Jesus. Que você não precise passar por todo esse tumulto. E, aliás, que você seja arrebatado para a igreja, né? Porque não queira estar aqui na grande tribulação. Não queira, não queira. E se você ficar na grande tribulação, procura minhas palavras. Se tiver YouTube ainda, né? Procure pessoas que pregam sobre o Apocalipse. Vai ser na frente, minhas próximas palavras vai ser sobre isso. Mas então, procure saber como é que você pode se livrar de tudo isso. Não vai ser nada bom. Mas você vai ter que ter conhecimento. Porque sem conhecimento você vai perecer. Para sempre. Para sempre. Então, hoje, eu falo de Israel como exemplo. O Israel está na Bíblia como exemplo para nós. Mas muitos continuam cometendo o mesmo erro de Israel. Vivem enganados, se apegaram aos seus conceitos, à sua tradição religiosa. E aí, quando houve um confronto, não é bem assim, você precisa examinar. Não, eu tenho a minha religião e você tem a sua. Você é dona da verdade? Não, eu não sou dona da verdade, mas o meu pai é. Então você precisa tentar. Veja o meu questionamento e examine você mesmo. Existe muito crente seguindo doutrinas erradas que são avessas ao que Deus diz no Evangelho. Estão se enganando a si mesmos. Então, muitos cometem o mesmo erro, vivendo nos seus enganos, nas suas interpretações, sem ao menos investigar o confronto. Quando existe um confronto, quando Deus permite que eu seja confrontado, e eu já fui confrontada várias vezes, é por isso que eu corrigi os meus maus caminhos. É por isso que eu corrigi interpretações erradas. É quando eu fui confrontada. Então, quando você é confrontado, não receba isso como uma ameaça, mas como um ato de amor. Porque a coisa mais difícil é a gente ser sincera e confrontar alguém na verdade. Porque o maior desejo da gente, eu não vou, eu quero, que nem tem muitas postagens por aí, eu prefiro a paz do que mostrar que eu tenho razão. Isso não é bíblico. Eu prefiro manter a minha paz do que ficar me metendo, em discutir com as pessoas a verdade. Isso não é verdadeiro. A minha paz está em que você saiba a verdade. Que você vá para o céu junto comigo. Que você viva com o reino de Deus junto comigo para sempre. Mas isso não é fácil. E as pessoas que continuam presas nas suas concepções erradas acabam por rejeitar Jesus. Eu estou falando hoje, com você. Com as pessoas de hoje. Por que elas acabam rejeitando Jesus? Porque elas não confessam a Cristo conforme as Escrituras. Você só será salvo, escreva o que eu estou falando, porque é a palavra do meu Pai. Se você não confessar a Cristo conforme as Escrituras, não há luz em você. E você nunca verá a aurora. Amém? Então, nunca haverá salvação. Então, uma vez que essas pessoas elas se apegam, como Israel se apegou aos seus conceitos, que é por isso que o termo riqueza na Bíblia, quando Deus trata de riqueza, soberba, vários termos que são dados para Israel, está se referindo a Israel e não ao mundo de maneira geral. Tá? Eles eram ricos nos seus conceitos, como tem muita gente rica também na sua tradição, nos seus conceitos, mas não reconhece a sua miséria espiritual, não reconhece que são pobres de espírito e que precisam de Deus e precisam da palavra dele, que precisam pedir: Senhor, remove as escamas dos meus olhos para que eu veja a verdade. Essas pessoas não compreendem a obra consumada por Cristo na cruz e selada por Deus na ressurreição. Não entendem. São incrédulos. E a incredulidade, eu já falei isso em outra mensagem, a incredulidade não diz de uma ausência de crença.
Antes é a crença no erro, é a crença no engano, no ensino falso, em mandamento de homens. Isso é incredulidade. O ensino falso pode até falar de Deus, de Jesus, mas se ele for falso, não há nenhuma verdade nisso. Tá? E a pessoa que segue o engano, ela é incrédula. A Bíblia, ela deixa isso muito claro, né? Que tudo foi escrito para ensino nosso, estão escritas para aviso nosso, tá? Então a gente precisa atentar para isso. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Olha a premissa que eu falei desde o princípio da palavra. É o mesmo pensamento de outro ângulo. É assim que a Bíblia faz, a mesma palavra, a mesma verdade, o mesmo princípio, jogado de vários ângulos, de várias maneiras, com vários termos. Aqui está falando a mesma coisa que eu falei no começo dessa palavra para você. Reconhece-o, confessa a Ele na tua vida e Ele endireitará as tuas veredas e todas as coisas serão acrescentadas. É óbvio que eu tenho que usar o meu intelecto, né? a minha mente para refletir sobre as coisas. Deus, eu já falei isso em outra palavra, que Deus nos deu um espírito que proporciona que eu entenda as coisas. Eu tenho que usar esse entendimento, mas eu não posso me apoiar nele, no meu próprio raciocínio, sem levar em consideração a palavra de Deus. E esse é o erro do homem. O meu entendimento que Deus me deu é para que eu curta, para que eu beba das águas da fonte da vida. Com entendimento, com alegria. A gente vê tantas pessoas nesse mundo, e até crentes, viu? Muitos, eu converso com algumas pessoas, elas vivem ansiosas, confusas, perturbadas, sem norte, elas ficam numa busca frenética, e delas não sabem nem pelo que elas estão buscando. E eu quero dizer para você que somente o Senhor, somente o conhecimento dele vai preencher a tua alma. Somente o conhecimento do Senhor preenche o nosso ser. Quer encontrar descanso para a sua alma? Quer aquietar-se? Aprenda de Jesus. Aprenda dele. E você encontrará descanso para a sua alma. Mateus capítulo 11, versículos 28 e 29, Jesus disse isso. Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para as vossas almas. Tem uma música que ontem eu acordei, essa é uma música antiga, hoje a Aninha pôs um monte de músicas mais antigas, né, que são letras boas, né? E tem uma música que o Senhor me lembrou, que diz assim a letra: eu me encontrei com Jesus e a sua luz encheu o meu ser. E me curou e me lavou com seu poder. E agora, livre eu estou, completamente sarado, pois o seu amor me encontrou e encheu o meu ser. Que você possa encontrar isso, meu querido, minha querida. Que você possa entender e encontrar o sentido da vida que está escondido em Cristo. Está escondido em Cristo. O homem se afastou porque quis. Tem um salmo que diz: por que Deus permitiu? Porque Deus não vai contra aquilo que Ele deu para você. Se chama livre-arbítrio. No Salmo 81, muitas pessoas questionam Deus, né? Porque Deus permite. O homem está colhendo aquilo que ele plantou. No Salmo 81, eu vou terminar com isso. Deixa eu abrir aqui, que não está ali na minha palavra. O Senhor falou comigo nesta manhã, antes de eu vir para cá. No Salmo 81 diz assim, ó. Salmo 81, versículos 11 e 12.
Depois você leia todo o Salmo, mas eu vou destacar o 11 e o 12. Ó, Salmo 81, 11 e 12. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não me quis. Pelo que eu os entreguei aos desejos dos seus corações e andaram segundo os seus próprios conselhos. Se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam e o seu castigo seria eterno. Mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, eu te saciaria. Palavra do Senhor para mim e para você. Foi dita para Israel, mas o princípio é válido para nós. E o Senhor quer que você encontre esse descanso. Israel não encontrou. Eu vou falar isso na próxima palavra para você ver as ligações que tem isso com o Novo Testamento. Com a terminologia que foi usada e que traz tanta confusão de interpretação. Porque não entenderam a centralidade da Bíblia na história de Israel. Amém? O Senhor te abençoe. O Senhor tenha acesso, porque Ele bate na porta, Ele não arromba a porta. Para entrar no teu coração, que você seja ensinável, que você examine estas coisas, que você adquira uma Bíblia, se você não a tem, se você a tem, abra. Porque o Senhor falará com você e te abençoará. Amém?